Olá, é um prazer imenso, queridos irmãos, estar mais uma vez com todos vocês aqui, participando na noite de hoje desse tratamento incrível do Dr. Klaus. De antemão, eu deixo aqui meu muito boa noite a todos e estamos juntos. Para mim, é a primeira oportunidade de estar com vocês no tratamento no ano de 2026. Então, é uma felicidade imensa ao meu coração estar aqui, iniciando o ano, e logo no início, né, a gente estar juntos na noite de hoje. 2026 está chegando. 2026 chegou outro dia. E a gente precisa entender o que é um ano novo. Será que um ano novo é a mudança no calendário de 2025 para 2026? Será que o ano novo é aquela oportunidade da gente contar no calendário quantos feriados nós vamos ter para a gente descansar, para a gente programar ali alguns dias com a família, às vezes uma pequena viagem? Também é isso. Mas para nós que realmente olhamos com uma outra conotação para a chegada de um ano novo, baseado nos princípios, à luz da doutrina espírita, nós podemos dizer que um ano novo é a oportunidade de nós renovarmos as nossas forças, as nossas inspirações, renovar a nossa fé e seguir em frente rumo aos nossos objetivos. Qual o objetivo principal que nós temos aqui na Terra, reencarnados na carne? O nosso processo evolutivo espiritual. Então, queridos irmãos, o ano novo, na visão espírita, é a oportunidade que nós temos de renovar a nós mesmos. De que maneira? Trabalhando arduamente na nossa reforma íntima. Então, o ano novo é a oportunidade de eu focar ainda mais nos pontos que eu preciso trabalhar em mim, para mim poder me tornar uma pessoa um pouquinho melhor do que eu era em 2025. Então, quando eu olho para trás e eu penso no ano de 2025, quem era eu? Quais os pontos que eu percebo que ali eu pisei no tomatinho? Nossa, em 2025 eu percebo que eu tive um ano que eu estava muito irritado, eu tive um ano, né, que eu estava muito explosivo, sem paciência. Opa! Então, paciência é algo que eu preciso trabalhar melhor em 2026. Então a gente anota aí. Que mais? E assim a gente vai tentando buscar, como se fosse uma retrospectiva, voltar a fita, voltar ao filme de 2025 e prestar bastante atenção qual foi os pontos que eu pisei no tomatinho. E dessa forma, a gente tem a oportunidade de lançar ali um planejamento de como que nós vamos trabalhar cada um desses pontos importantes para a gente se tornar uma criatura melhor. O nosso objetivo aqui é sempre em busca da gente buscar em nós essa reforma íntima, para que dessa forma a gente possa dar ao mundo uma pessoa, uma criatura um pouquinho melhor do que a criatura que esteve em 2025. É importante lembrar que
o ano novo vem com 365 dias para a gente escrever a nossa história de vida. História essa que nós vamos ter orgulho de contar para filhos e netos. Que histórias a gente anda escrevendo? A gente começou agora o ano de 2026. Será que eu estou começando a escrever bem o ano de 2026? Então a gente precisa parar e refletir. Por quê? Porque a doutrina espírita brilhantemente nos mostra duas grandes leis. A primeira lei, que é livre-arbítrio. E nessa lei eu tenho a oportunidade de fazer escolhas a todo momento, em qualquer situação. E é exatamente aí que eu começo a pegar uma folha em branco e uma caneta. E eu vou começar a escrever ali a minha história. Então, cada dia, queridos irmãos, é uma nova oportunidade da gente refletir sobre o dia anterior, sobre a noite anterior e pensar em que eu fui bem nesse dia. Não, nesse dia eu não explodi com ninguém, eu não fui prepotente, eu até que assim consegui lidar bem com alguns desafios, adversidades que o dia me proporcionou. Não, eu no trânsito, vixe, no trânsito, buzina, eu buzino mais ainda. Gritou, eu desço o vidro e eu grito mais ainda. E esse ponto que eu identifiquei? Vamos colocar ali como meta e vamos trabalhar? Então, uma violência, uma agressividade, um comportamento em desequilíbrio, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que devolver isso com amor. Precisamos compreender que cada um de nós dá ao mundo aquilo que existe em nós. Então, se um irmão buzinou, xingou, né, gritou, foi extremamente agressivo, eu não posso me permitir entrar na mesma vibração em desequilíbrio dele. Porque todas as vezes que eu me permito entrar em vibrações em desequilíbrio, como essa que a vida nos apresenta a todo instante, eu estou adoecendo. E olha que interessante, nós estamos aqui, né, nesse tratamento incrível do Dr. Klaus. Então, essa espiritualidade está durante todo esse momento trabalhando a gente. Mas a gente tem que se colocar em condições de receber esse amparo do alto, através da nossa vibração mental. E essa vibração, a gente tem que buscar cada vez mais mantê-la num nível adequado para nós estarmos recebendo as intuições dos mentores amigos. Porque se a gente declina muito, a gente entra no processo de se conectar com outros irmãozinhos com menos luminosidade. E aí a gente favorece muito o processo obsessivo. Então, a gente precisa compreender que a primeira pessoa que pode ser o grande médico para nos ajudar somos nós mesmos. Então, a gente precisa se antenar a tudo isso. Por isso que Jesus diz: orai e vigiai. A importância de orar e estar em vigília constantemente, para que a gente facilite, para que a gente se coloque em condições de receber todo o auxílio e amparo dessa espiritualidade maravilhosa. Porque muitas vezes nós não percebemos que o nosso adoecimento vem de nós mesmos. Então a gente precisa olhar para 2025 e pensar: o que eu andei fazendo que pode ter contribuído para esse adoecimento? Ah, eu sou uma criatura maledicente. Eu adoro 2 vezes por semana
me unir a amigos para jogar baralho. E lá a gente bebe, bebe, bebe à vontade. E durante o jogo de baralho, a gente acaba ali falando um pouco da vida alheia e a gente começa a criticar e rir e debochar. Será que esse comportamento, essa escolha através do meu livre-arbítrio, ela é salutar, ela é adequada para mim ter uma boa saúde física, mental, espiritual, uma saúde aí emocional adequada para mim me manter em equilíbrio e ter realmente a saúde ampla que a gente sempre fala, né? Desejo a você no próximo ano muita saúde. Só que não basta só eu desejar muita saúde para o outro. O outro tem que querer ter saúde. O outro tem que querer fazer escolhas através do livre-arbítrio que contribua para que ele tenha um ano com muita saúde. E essas escolhas, queridos irmãos, são coisas pequenas, coisas muito pequenas, como essa de vale a pena eu ir 2 vezes por semana, jogar baralho, beber desenfreadamente e falar mal da vida alheia? Será que isso é produtivo para mim? Isso faz bem para mim? Não faz. E aí, esses comportamentos sendo repetidos, eu vou estar adoecendo dia a dia. A mesma forma, quais são, né, os amigos que eu estou elegendo para estar ao meu lado? Eu não estou aqui, queridos irmãos, de maneira alguma fazendo uma alusão se tem que ser alto, baixo esses amigos, as características físicas, a característica intelectual, a características aí do nível financeiro, não. Eu estou fazendo uma alusão para a gente refletir que nós precisamos estar imbuídos ao bem sempre. A gente precisa estar sempre sendo instrumento do Mestre Jesus. E automaticamente, quando a gente está numa casa espírita, fazendo um trabalho voluntário, ajudando corações, a gente está aí numa vibração elevada de amigos espirituais, esses mentores queridos, e quem que vai ser os amigos encarnados que nós temos ali? Olha que interessante. Você já parou para pensar? São criaturas que hoje têm um mínimo de esclarecimento e entende a importância de sair da sua vida mundana, a vida do dia a dia, trabalhar, ir para casa, fazer as coisas de casa, dormir, descansar, lazer. Ele faz aí uma pausa em tudo isso, arruma um horário e ele fala: esse horário é exclusivo para mim trabalhar a espiritualidade. Então ele vai lá e ele contribui no trabalho no bem. Alguns são evangelizadores, alguns irmãos são passistas, outros trabalham aí em atividades diversas, como aí o preparo de uma sopa. Olha que coisa fantástica. Olha que perfil de amigos eu posso estar me unindo mentalmente, energeticamente, presencialmente, quando eu estou com eles ali, e eventualmente essa amizade pode crescer e ultrapassar as barreiras do muro da casa espírita. Então, antes, às vezes, eu me unia a amigos que tinham aí o hábito de uma proporção bem grande, né? Do abuso de álcool e às vezes outras drogas, fazendo algumas coisas não muito produtivas, como a maledicência, e hoje eu troco isso pelo trabalho no bem, fazer novos amigos com essa nova vibração, e eu posso estar indo comer um lanche com esses amigos, no cinema com esses amigos. Vocês conseguem perceber, num exemplo bem simples, o que é o poder da escolha?
O que é o poder do livre-arbítrio? São escolhas. A gente que escolhe. Ai, mas é tão engraçado, né? Eu adoro me reunir e poder falar mal da vida dos outros, porque a gente ri tanto, então. Mas existem escolhas que trazem consequências. Ah, mas eu adoro beber para relaxar, e aí eu bebo desenfreadamente. Ah, é tão gostoso, porque quando eu acordo no outro dia, eu já apaguei, né? E eu esqueci dos meus problemas. Será que essa é a melhor forma de eu me esquecer de problemas? Queridos irmãos, tudo isso é muito importante para que a gente trace os novos dias de 2026. Nós não podemos nos enganar e vivermos iludidos. São nessas pequeninas escolhas que a gente adoece. Então, vamos fazer uma reflexão de vida. Vamos prestar atenção às pessoas que a gente convive, porque existe sim pessoas tóxicas, esses amigos que eu vou 2 vezes por semana beber e falar mal da vida dos outros, me trazem toxicidade. E eu estou com eles porque eu quero. Assim como eu posso estar com amigos da casa espírita fazendo bem, porque eu quero também. Ou não estar com esses amigos na casa espírita, porque eu não quero. São escolhas. A gente precisa compreender o peso das nossas escolhas. Porque na hora que a gente compreende isso, a gente sai do vitimismo, aquela coisa, ai meu Deus, né? Olha, mais uma vez eu tô com dor de estômago, com gastrite, mais uma vez enxaqueca, mais uma vez eu vou ter que fazer um procedimento X no médico, como eu vivo doente, a gente precisa entender isso. Claro, queridos irmãos, existem situações aí de adoecimento que podem estar relacionados, sim, a outras experiências reencarnatórias. Então, às vezes eu preciso passar por um quadro de adoecimento aqui para me reparar coisas lá de trás. Sim, eu mesmo tive a oportunidade de passar por uma experiência muito rica, que eu agradeço muito a Deus, que foi o adoecimento da minha mãe, que teve um câncer de colo retal, né? Então, assim, um câncer no intestino, no reto, e isso levou, né, a todo o processo de acompanhamento, químio, rádio e uma série de coisas aí nesse processo, culminando aí numa cirurgia. Veja, é uma oportunidade única que a gente tem de rever e pensar. No caso específico dela, compartilhando com vocês uma história vivencial, ela, graças a Deus, nesse processo reencarnatório atual, uma alimentação saudável, nem refrigerante ela bebe, não bebe álcool, faz atividade física e ama fazer trabalhos assistenciais e ao centro ao qual ela é vinculada, que inclusive é aqui de Mirassol, é, é o momento mais gostoso da semana, os dias que ela vai lá contribuir como instrumento de Deus. Quando veio o diagnóstico, nós entendemos que não era por situações que ela precisava mudar de atitudes, de escolhas nesse processo reencarnatório. Porque, como eu disse, né, graças a Deus ela estava fazendo boas escolhas e tinha uma vida regrada, adequada, tudo. Então, na hora a gente ligou, opa, ela pediu para passar por essa experiência, para ela realmente ter um avanço no crescimento espiritual dela. E junto com ela os familiares, porque todos passam juntos por essa prova. E fomos, né, ao lado dela, obviamente, apoiando e passamos por todas as etapas. Eu me lembro perfeitamente que
mesmo fazendo químio, que a gente sabe que debilita, dá efeitos colaterais, mal-estar, uma série de coisas, ela tinha o dia específico que ela ajudava a fazer sopa e eles preparavam, porque nessa casa não dá cesta básica mensal, eles dão uma mini cesta semanal. Então, eles preparam o grupo de alimentos, montam essa mini cesta para eles passarem a semana, para dar um suporte e ajudá-los na alimentação semanal. Então, ela também participava dessa equipe. Então, ela ia com um saquinho de vômito, ela ia com um equipamento, porque ela fazia uma etapa da químio dentro do hospital e uma etapa ela fazia em casa, que eles colocavam o equipamento no abdômen dela e a químio continuava sendo infundida em casa. Porque, no caso dela, pela faixa etária dela, as condições dela, quanto menos ela pudesse ficar no hospital, era mais seguro para ela, em virtude, né, da queda da imunidade que o próprio quadro proporciona. Ela ia com a bolsinha, ela ia com máscara e ela ia com o saquinho de vômito fazer esse trabalho assistencial, praticar a caridade. Olha que coisa incrível. Então, minha mãe, ela é um grande exemplo para mim de força, de determinação, de aceitação. Isso é muito importante. Quando a gente aceita e entende que esse remédio, aparentemente amargo, é algo bom para a gente. Vai nos levar para um outro nível no processo evolutivo. E aí, ela não deixava, inclusive, de fazer esse trabalho no bem. Óbvio que, ao olhar dos médicos, ela tinha que ficar quietinha em casa, inclusive não ter contato com outras pessoas, também por causa da imunidade, porque fica muito vulnerável a pegarem uma bactéria, um vírus, uma gripe, alguma coisa que, nesse momento, não é nada interessante. Mas o amor, o desejo dela de ir era tão grande que eu pensei comigo, mãe, é o livre-arbítrio, é a sua escolha. Você entendeu tudo o que os médicos disseram. Você é uma pessoa que tem condições mentais de entender a situação e avaliar. E aí eu percebia que para ela era muito importante. Então eu falei, mãe, a escolha é sua e o que você escolher eu vou apoiar. E ela escolhia aí. Então eu a levava e a gente fazia esse trabalho juntos. Foi incrível, foi maravilhoso. E Deus é tão maravilhoso que ela não pegou uma gripe nesse processo, mesmo em contato. Claro que foi tomada todas as precauções, como eu disse, né? Máscara, todos os cuidados, evitar nesse momento aí estar muito próximo de algumas pessoas, tudo. A gente tentou ajustar minimamente da melhor forma possível para que ela pudesse fazer o bem, a caridade, se protegendo. Mas ela não deixou de fazer. E aí eu olho para essa situação, queridos irmãos, e eu penso, e eu, como uma criatura imperfeita, será que em muitos momentos da minha vida eu não deixei a oportunidade de fazer o bem, a oportunidade de contribuir, porque eu estava cansado, porque eu queria dormir, porque eu queria assistir mais episódios da série X? A gente pode e deve ter os momentos de lazer, assistir as coisas que a gente quer, dormir, claro que sim. Mas também a gente pode parar e pensar se eu não estou só fazendo isso. Então eu trabalho e depois eu quero só isso. Então eu esqueço a parte espiritual. A gente se esquece que essa vida, ela é além de trabalhar e descansar e ter lazer. Então a gente precisa repensar uma série de coisas. Hoje, graças a Deus, com um pouquinho mais de esclarecimento, de muito que eu preciso evoluir, eu entendo a importância de tudo isso e eu levanto assim muito feliz quando eu tenho a oportunidade, como essa na noite de hoje, de estar com vocês, estar com o Dr. Klaus e sua equipe, e todos vocês, queridos irmãos, tentando minimamente contribuir com algumas ideias de reflexão
que eu tenho certeza que irão ajudar muitos corações que estão em tratamento nos assistindo nessa noite. Porque é assim a vida. Nós estamos aqui para um ajudar o outro. Certa feita, perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá: Madre, por que o ser humano sofre tanto? Por que o ser humano adoece tanto? E ela disse: o ser humano sofre tanto, adoece tanto, porque ele ainda não entendeu o verdadeiro sentido da vida. E aí esse repórter incrível, muito inteligente, engatou a segunda pergunta: Madre, qual é o nosso objetivo aqui nessa vida? E aí ela olhou com aquele olhar de paz, com aquele sorriso, uma mulher que dedicou a vida em prol do amor e disse: Ah, meu filho, o nosso objetivo aqui é tão simples. Nós estamos aqui para nos ajudarmos. A gente está aqui para ajudar o outro a ser feliz. Quando a gente compreender isso, que a gente tem que fazer o nosso melhor para ajudar todos que estiverem ao nosso redor, aí sim a gente vai ser feliz. Porque não dá para ser feliz vendo todos ao seu redor infelizes. Olha que aprendizado incrível. Então, é esse o objetivo. Então, ela estava passando por um quadro de adoecimento? Estava, mas isso significa que ela não podia fazer uma prece, né, para irmãos que precisam, ela não podia, de alguma forma, ajudar outras pessoas? Claro que podia. E aí, dentro das suas condições, das suas limitações, ela fez o que o coração dela pedia. Isso é maravilhoso. Se ela tivesse parado de fazer os trabalhos assistenciais, seria plenamente aceitável, afinal ela estava passando por um quadro difícil, né, todos os efeitos da químio, etc. Todos entenderiam, até a espiritualidade, mas são escolhas. E aí ela entendeu que daria sim para fazer, sem abuso, sem excesso, mas seria possível algumas atividades ela dar sequência. Atividades que exigiriam muito dela, do físico, às vezes não era tão interessante. Então a gente tem que ter essa reflexão e esse bom senso sempre do que a gente deve, do que a gente não deve, do que a gente quer para esse ano, daquilo que a gente não quer mais para esse ano. Porque, queridos irmãos, é muito comum a gente ouvir: ano novo, nós vamos, não, nesse ano eu vou mudar minha vida, nesse ano eu vou parar de fumar, nesse ano eu vou controlar ou eu vou abandonar completamente a bebida. Não, esse ano eu vou ser um pai melhor. Ah, esse ano, nossa, esse ano eu vou estar assim, tendo a oportunidade de estar mais com meus filhos. Eu quero me organizar para buscá-lo ou para levá-lo na escola. Eu quero estar ali mais à frente de poder ajudá-lo nas atividades escolares, nas tarefas. Eu quero poder brincar mais com eles. Que maravilha, incrível, parabéns. Você está entendendo um outro ponto fundamental. O que a gente tem que trazer com prioridade nessa vida é a família. Porque não é por acaso que nós estamos nessa família. São as criaturas que mais a gente precisa se doar para ajudar. Porque são criaturas que foram programadas ali com muito carinho, pensadas com muito carinho, que trariam grandes oportunidades de crescimento para nós. E aí a gente vem aqui e às vezes esquece disso. Como eu ouço no consultório, queridos irmãos, esposas depressivas, tristes, desanimadas, solitárias. Outro dia, uma paciente me falou uma coisa que eu achei um conteúdo emocional tão forte, tão pesado, com a fala dela,
que me chocou em 30 anos de atendimento clínico. O que ela falou para mim? Ela falou: Ah, doutor Paulo, eu sou uma mulher casada, que na verdade eu sou viúva de marido vivo. Olha isso, que forte. E aí ela começou as lágrimas. E aí ela foi me contar a experiência dela. O meu marido é uma criatura, assim, ele é maravilhoso no aspecto de ser provedor. Então, ele é muito trabalhador. Trabalha arduamente, é inteligente, luta e faz as coisas acontecerem. Mas o meu marido, ele sai todos os dias do trabalho por volta das 17 horas e ele vai para o boteco com os amigos e lá, doutor Paulo, ele fica bebendo e fumando até meia-noite ou mais. Então, de manhã eu não o vejo no café da manhã, no almoço ele não volta para almoçar em casa comigo e com as crianças. Na janta, eu e as crianças jantamos sozinhos, porque ele está no boteco com os amigos. Final de semana, ele está indo pescar com outro grupo de amigos, então ele vai para o rancho e lá ele passa o final de semana pescando com os amigos. Aí eu falei, então por que no final de semana então você não o acompanha para vocês estarem um pouco mais próximos? Ela falou, eu já fui inúmeras vezes no rancho com ele para ficar sozinha com as crianças também, porque ele levanta 3, 4 da manhã para ir pescar e ele dorme lá, ele fica lá, ele volta no domingo. Se a gente vai na sexta, ele volta no domingo para a casa de rancho nossa para pôr as coisas na caminhonete e a gente voltar para nossa casa. Então, perceba, queridos irmãos, uma pessoa que está adoecida, sim. Porque, veja, bebendo da maneira como ele está bebendo, fumando da maneira como ele está fumando, e não dando valor na prioridade da vida, que é a família, ele está totalmente um barco à deriva. Então, ele está adoecido. E a qualquer momento vai vir aí o agravamento dessa doença. E veja de novo, em que momento ele está com a família. Hoje eu entendo a frase dela, que ela é viúva de marido vivo. Porque ela fala para mim, eu estou em todos os lugares sozinha. Em todas as reuniões de escola, eu que estou sozinha. Quando tem uma festinha, um almoço, um jantar, também envolvendo as coisas das crianças, eu estou sozinha com as crianças. Eu estou sempre, eu não estou em lugar nenhum com meu marido do meu lado. Veja, ele escolhe estar com os amigos bebendo do que voltar para casa com a família. São escolhas. E no final de semana ainda essa questão da pescaria. Então a gente precisa entender até isso, a minha logística depois do trabalho, quanto que eu estou me dedicando para a família, para os filhos. Né? Eu tenho ido ver os meus pais que são idosos, às vezes nem no Natal e no Ano Novo, eu passo lá e dou um abraço. Daqui a pouco eles estão indo. E aí? A gratidão por eu estar vivo e ter chegado até aqui, eu devo a eles, que me deu a vida e que me ensinou tantas coisas para mim poder tocar a vida aqui. Eu não tenho gratidão, eu esqueço. Às vezes a gente tem uma memória muito curta e a gente se esquece de tantas coisas importantes, se esquece de pessoas importantes. A gente fala sempre que nós temos anjos, né? Porque Deus utiliza disso, de criaturas luminosas, né? Que são os mentores, e coloca esses anjos nos inspirando, nos ajudando, nos intuindo a todo momento. Mas a gente tem que estar em condições de captar isso. E aí é a nossa vibração que tem que ser trabalhada diariamente. E como trabalhar isso? Oração. Orai e vigiai, vigília. Então, desde o amanhecer, uma boa prece, queridos irmãos. O que é uma boa prece? É a gente se desconectar dos problemas mundanos, no quarto, na sala, no banheiro, aonde você puder.
ali se conecta, fecha os olhos e pense em Jesus. Realmente eleva o seu pensamento, mentaliza ele, e aí conversa com ele. Agradece tudo que ele tem te dado. E você pode pedir coisas que você sente que necessita. Claro que você pode. Conversa com Deus. Mas a gente precisa sempre entender que essa oração, a importância da prece é ser verdadeira, sincera, de coração. E essa prece, ela tem que ter uma grande parcela de gratidão. Ah, mas eu estou passando por um quadro de adoecimento difícil, tudo. Sim, eu e minha mãe agradecíamos o tempo todo essa experiência. Por quê? É uma experiência que faz a gente parar, refletir, aprender, crescer tanto. E quando a gente tem esse olhar para o adoecimento, que o adoecimento é uma oportunidade de dar uma chacoalhada na gente, para a gente poder dar passos à frente, tudo muda. Então as coisas são realmente diferenciadas quando a gente tem esse olhar de gratidão, de amor, de entendimento, que o negócio vai além. Quando a gente percebe um irmão sem crítica e sem julgamento, jamais. Como todos os pontos que eu coloco nas minhas palestras, nos nossos bate-papos, é sempre a título de reflexão. Quando a gente vê um irmão que não aceita a doença, não aceita esse momento e tudo fica pior, porque a vibração dele despenca, aí os remédios não dão certo, vem efeito colateral, aí o médico fala que o tratamento não está evoluindo. Vocês que tiveram a brilhante escolha de estar aqui participando do tratamento do Dr. Klaus, vocês já estão aí alguns passos à frente, porque já entenderam isso. Entenderam e estão em busca de entender cada vez mais como que a gente tem que se colocar frente a isso. Realmente estar buscando esse tratamento espiritual associado ao tratamento físico, terreno, dos profissionais aqui da Terra. Não é fantástico? E junto a isso, a gente aprender a fazer essas pequenas mudanças que farão de 2026 um ano incrível. Porque você aí, é você mesmo que está me ouvindo. É muito maior do que você imagina. E você precisa colocar isso na sua tela mental. Deus não dá um fardo maior do que nós damos conta. Tá tudo certo. E esse processo vai depender de nós. Sabe aquela coisa? Quando eu vou bem na prova, eu não preciso fazer recuperação. Passou. Férias, né? Então, aquela oportunidade eu já concluí. Se a gente tem o mesmo olhar para o adoecimento e a gente presta atenção em tudo isso, eu vou buscar cada dia ser uma pessoa melhor, eu vou cuidar mais de mim em todos os aspectos, né? Alimentação, atividade física, estar aí buscando vibrações harmônicas, programas de televisão, de internet adequados, estar mais em contato com a natureza, estar fortemente ligado à espiritualidade, lendo obras maravilhosas, a doutrina espírita é riquíssima nisso, tentando entender mais, fazendo a minha parte. Se a gente entendesse o quanto que isso acelera o processo. E aí eu vou bem na prova. E eu indo bem na prova, o que vai acontecer? Finda aquela experiência, porque eu já tirei a nota e o aprendizado devido que eu precisava.
Então é assim, queridos irmãos, todos os dias nós temos a bênção, a oportunidade de acordar e começar a reescrever a nossa história, os passos que a gente vai dar naquele dia. E depende de cada um de nós. E eu, assim, com o coração repleto de alegria, repleto de coisas boas, eu desejo para todos vocês, queridos irmãos, um ano de 2026 maravilhoso. Que a gente possa realmente pensar um pouquinho em tudo isso que eu trouxe para reflexão nessa noite e a gente colocar isso em prática. Porque a teoria mais linda do universo, ela se torna útil realmente se a gente colocar em prática. Senão ela fica linda lá no livro, no caderno, e a gente fala, olha, eu assisti uma palestra do Dr. Paulo no tratamento, um bate-papo que ele fez no tratamento do Dr. Clau, ele falou umas coisas tão lindas, ele isso e aquilo, tá, e ficou só aí? Eu devo levar isso para frente? O bem sempre tem que ir à frente, claro que a gente deve levar essa ou qualquer outra palestra, bate-papo, reflexão de qualquer irmão que participa. Mas eu estou colocando em prática cada conhecimento que eu estou adquirindo no tratamento do Dr. Klaus. São oportunidades. Eu estou aproveitando ou deixando passar? A escolha é de cada um de nós. Então, que a gente possa, em 2026, agradecer mais, muito mais. Como nós temos coisas a agradecer e às vezes a gente nem imagina. Que a gente possa reclamar cada vez menos. Reclamar não é uma vibração boa. Na verdade, é uma ingratidão, né? Na verdade, é algo que me arremete a uma vibração muito ruim. E que a gente possa colocar Deus acima de tudo e confiar nos desígnios dele, porque sempre, sempre está sendo permitido e apresentado a nós o que é melhor para nós. E que a gente possa ter essa certeza, essa tranquilidade no nosso coração que nós não estamos sozinhos, que existe Deus e essa espiritualidade amiga que jamais nos abandona em qualquer uma das situações. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. E eu termino o bate-papo da nossa noite de hoje com uma fala linda da querida Maya Angelou, que ela diz o seguinte: as pessoas sempre irão se esquecer tudo aquilo que a gente diz para elas. Tá tudo bem, tá tudo certo. O que importa é o amor que a gente profere em cada palavra para cada coração. E ela vai além e ela diz: as pessoas sempre irão esquecer tudo aquilo que a gente faz por elas. Tá tudo bem, tá tudo certo. O que importa é o amor que a gente faz, cada gesto, cada ato para cada coração. E ela termina, nossa, extraordinariamente dizendo: mas as pessoas jamais irão se esquecer a maneira como ela faz com que a gente se sinta. Olha que coisa linda. Então, queridos irmãos, que a gente possa em 2026 espalhar amor e luz para o mundo, que a palavra-chave realmente seja amor, empatia, olhar para o outro, se preocupar como ele se sente frente a cada coisa que a gente escolhe com o livre-arbítrio. Dessa maneira, eu tenho certeza que nós iremos trilhar um ano
com boas escolhas. Eu desejo as melhores escolhas para todos vocês. Um beijo no coração e até a próxima oportunidade de estarmos juntos nesse momento único, incrível, mágico, que é o tratamento Dr. Klaus. Melhoras para todos vocês. Vamos junto. Deus acima de tudo.